Graça e paz, paz e luz, bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos amados irmãos e amigos das redes sociais. Me apresentando como sempre, sou o irmão Jack, sou mensageiro de Jah, amém? E trago aqui a minha Bíblia Sagrada e através dessa Bíblia vamos conversar um pouquinho, né? Quero chamar a sua atenção, serei breve. E a pergunta que eu quero dizer ou fazer para você, meu telespectador, meu amado irmão, minha amada irmã que assiste esse vídeo, argumentar sobre: é certo nós cristãos se envolver em política? É lícito? Então vamos lá, né? Essa reflexão, espero que vocês fiquem até no final, amém? Para começar, eu lhe respondo: não. Não é certo nós cristãos ou evangélicos nos misturar com política, nos envolver com política, porque nós cristãos nós temos uma obrigação e temos uma ordenança bem clara e sincera, e essa ordenança ela vai ser cobrada quando eu e você partir e estiver diante do Pai naquele último grande dia, porque a Bíblia nos ensina isso: ide por toda criatura e pregar o evangelho, amém? Nós temos essa obrigação de levar a palavra de Deus a você que está assistindo esse vídeo, a um irmão de religião, aquele irmão que não é da nossa religião, que não é da nossa denominação. Enfim, né, a palavra de Deus ela se renova todo o tempo da nossa vida. Então, a nossa obrigação é o ide pregar o evangelho, pregar a salvação, pregar a renúncia, pregar o arrependimento, pregar o renovo e pregar também, né, a sua entrada no paraíso, desde quando você obedeceu o que manda as escrituras, né, o que pede o nosso Papai do céu, através do mediador, nosso que é Jesus Cristo. Aí você vai estar de parabéns, amém? Então não podemos nos envolver em política, porque desde quando o cristão, o evangélico, né, que tem essa obrigação de pregar o evangelho, e você começa a falar de política, começa a falar do candidato, vamos supor, essa política desse ano de 2022 foi uma política assim muito acirrada, onde uma grande massa, né, de povo religiosos se envolveu de corpo e alma, né? Muitos adquiriu o inimigo, muitos esqueceu do seu id, muitos abandonou a passagem, muitos deixou Jesus para trás e foi falar de Lula ou Bolsonaro, amém? Então, se você fez isso, infelizmente, vou lhe ser sincero, você não é cristão, você não é evangélico, você é apenas um crente. Você ainda não conheceu Jesus o suficiente para você ter na sua consciência que você tem a obrigação de fazer o ID e levar até aqueles necessitados a palavra de Deus, nada mais, nada menos que Deus. Você não pode levar ou misturar ou usar isso aqui para você falar de Lula ou de Bolsonaro, amém? Nossa obrigação é falar de Jesus. Nós temos o ID, pregar a palavra, então nós não pode argumentar político, não pode argumentar melhoras políticas. Nós temos que falar melhoras quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa volta ao primeiro amor, quando a pessoa segue a Jesus. Se você que manifestou, que fez discórdia, que vocês combateu, que vocês lutou por Lula ou por Bolsonaro, você não é cristão, você não é evangélico, você é apenas um crente. Crente é todo aquilo que crê. Infelizmente, lhe digo, até Satanás ele é crente, pois ele acredita que ele pode matar, pode roubar e destruir. Ele acaba fazendo isso quando eu e você dá vazão, dá moral para ele entrar na minha e na sua vida, onde muito isso aconteceu, né? Muitos dos irmãozinhos deixou Jesus de lado e foi pregar Bolsonaro. Muitos irmãozinhos deixaram Jesus lá no canto, lá foi pregar Lula. Amém? E cadê o nosso ID? Cadê a nossa obrigação como cristão? É apenas falar de Jesus, não podemos falar o homem, que ele é isso, que ele é aquilo, pregar o homem para o outro homem. Quando Jesus falou assim para os seus apóstolos e seus discípulos: ó, farei de vocês pescadores de homem. Mas era para quê? Para nós pescar homem para Deus, não pescar homem para o homem, amém? Muita gente aí, hoje em dia, nesse mundo, né, que vivemos hoje, a Bíblia diz: por multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos esfriaria. Então o homem deixou de pregar Jesus, estava pregando Bolsonaro. Deixou de pregar Jesus, estava pregando Lula, amém? Deixou de estar com a Bíblia na mão, falando apenas da verdade, o que manda nós fazer
Nós estávamos usando a Bíblia para ganhar voto para Lula, para ganhar voto para Bolsonaro, desrespeitando a ordenança dada aqui por Jesus Cristo. Vocês abandonou o mestre, vocês deixou o mestre para trás, vocês dividiu o trono do mestre com Bolsonaro, vocês dividiu o trono do mestre com Lula, você fez o mestre encolher, baixar, ficar pequeno e exaltar o homem, o pecador que é falho. Irmãos, não podemos fazer isso, não podemos nos envolver em política. A gente sabe que a lei aqui na terra do homem, na votação nós ir e depositar o nosso voto ali na urna, é um particular meu e seu, entre eu e Deus, entre você e Deus. Você vota em quem você querer, em quem você acredita, mas você não pode abrir a boca e falar com o meu candidato Bolsonaro é bom, que vai transformar, vai acontecer, e o candidato do irmãozinho, eu começar a apontar, começar a julgar, chamar de ladrão, né, sentenciar com algo desprezível. Uma que eu não sou juiz, outra que eu não posso julgar. Se eu for julgar, eu tenho que julgar com sabedoria, com ordem, com decência, mas para isso eu tenho que ser levantado para ser um julgador. Eu tenho que ter o direito de julgar a pessoa. Se eu não tenho o direito, não fui levantado para mim julgar, poder julgar a pessoa, então eu não posso apontar. Tá entendendo? Aqui, ó, quando eu aponto aqui um dedo pro meu irmãozinho, para Lula, para Bolsonaro, ó, aqui para mim, ó, 3 apontados para mim. Eu não sou melhor do que o outro irmão. Ele é pecador, ele é falho, é. Eu também sou. Mas a diferença é que eu tive um encontro com Jesus e assim ele também pode ter. Quando você fala que Lula não tem mais jeito, que é algo, né, desprezível, que vai destruir, que vai acabar, você está julgando, você está sentenciando. Você automaticamente está falando que ele não muda. E todos nós mudamos, né? Aquele homem, vamos supor, Saulo, ele perseguia, matava os cristãos, e ele mudou quando ele teve um encontro com Deus. Ele encontrou Jesus ali no meio do caminho, então ele mudou, virou um novo ser, virou um seguidor de Jesus, começou a pregar o evangelho. A gente vê muitas outras passagens de pessoas naquele tempo atrás, como de hoje. Tem pessoas que você não dá nada, humanamente falando, né? Tem muitas pessoas que apontam eu e você, aí não serve para nada, nunca vai ser ninguém, mas de repente com Deus e você tem um encontro com Jesus e a gente muda. Cadê o amor? Cadê isso aqui, ó, que prega, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu apontar, né, Lula como algo desprezível, cadê o amor que eu fui ensinado? Cadê a palavra que eu tenho que pregar? Se eu falar que Bolsonaro é isso e aquilo outro, cadê o amor? Nós não devemos nos misturar, nós temos que apenas pregar a palavra de Deus, meus irmãos. Não podemos tomar parte de política, amém? Aí você pode me falar, mas lá antigamente tinha um homem de Deus que foi governador. Amém, meu irmão. Vamos falar de José do Egito? Ok, então vamos falar de José. José, ele nasceu de uma família, né, de religião, família tradicional, judaica, se eu não me engano. Então foi o homem que foi levantado ali pelo rei lá do Egito, Faraó, se eu não me engano também, como governador. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha um dom de discernir sonho, né? E através desse dom ele teve aquela oportunidade, aquele líder ali confiou na pessoa dele, amém? Pois ele tinha um pacto com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus. Assim é eu e você, quando nós temos uma intimidade com Deus, nós ganhamos conhecimento, nós fortalecemos nossa mente, nosso coração, nosso espírito, nossa alma. Mas aquele homem ali do Egito, ele foi levantado como governador, ele não pregava a palavra, ele não tinha isso aqui para passar para mim e para você. Ele não usava a Bíblia, não usava pergaminho, não usava escritura, ele não pregava os mandamentos, não pregava a lei. Então a função dele é apenas para aquilo. Vamos falar de Davi? Davi foi um grande governador, um líder, um rei que vivia sobre a espada, né? Então aquele homem, ele não pregava também a palavra, ele não pregava o amor, ele pregava a espada, mas ele tinha uma intimidade com Deus, Deus era ali com ele, ele tinha um respeito grande por Deus, ele conversava com Deus nos seus momentos, amém? Mas ele vivia da guerra, ele era um homem de guerra, era um combatente, ele não pregava a palavra assim como eu e você, como muitos que se destacam hoje em dia em redes sociais pregando a palavra e depois, quando é agora, né, nesse ano 2022, está pregando política, está falando que o candidato dele é bom, o candidato lá é ruim, ele está entrando na política, está se misturando, está se contaminando. E digo uma coisa, se Jesus fosse um ser vingativo, ele viria, a vinda dele ia ser nessa política, onde muitos de nós
ia ser reprovado, porque muitos de nós abandonou Jesus para se envolver em política. Muitos de nós deixou de estar com a Bíblia na mão para estar com um santinho de político, né? Espalhando. Muitos de nós deixou de pregar o amor, pregou ódio, pregou discurso. Muitos de nós desfez amizade por causa de político. Algo que 4 anos passa, renova, vem outro. Amém? Mas o meu e o seu Deus, ele é eterno, ele está aí para sempre, reinar na minha e na sua vida. Amém, meus amados irmãos? Lembra, né? Muitas pessoas aí, o que acontece? Fez isso, trocou, dividiu o trono da glória de Jesus com Bolsonaro, dividiu o trono da glória de Jesus com Lula. Amém? Isso é uma vergonha para nós cristãos. Nós temos apenas de falar da palavra de Deus, falar do amor, aproximar da pessoa com amor. Já pensou? Se você vê um ladrão na sua frente, então você vai matar, você vai discriminar, você vai odiar, já que você falou mal, vamos supor, de Lula, o que mais aconteceu? Não estou aqui defendendo Lula, não estou aqui defendendo Bolsonaro, estou aqui mandando uma mensagem para você pensar e refletir. Já pensou se na sua frente, na sua condição, que você tem de amar o próximo, você começa a acusar, começa a julgar? Já pensou se Jesus chegasse para Isaqueu, que era um cobrador de impostos, uma pessoa que defraudava, que roubava? Jesus, não quero conversa com você, que você é ladrão. Mas não, Jesus mostrou amor, Jesus foi lá, aproximou, Jesus abraçou, Jesus beijou, Jesus pregou a palavra do Pai, e houve ali uma mudança, houve um arrependimento. Ele ganhou uma alma, ele fez história, e você não quer porque você está infiltrado em política, você está deixando de falar de Jesus para falar de Bolsonaro, para falar de Lula. Que vergonha, meu irmão. Nós estamos aqui para falar do evangelho, o mundo está se acabando, as pessoas estão indo embora, estão partindo sem conhecer a palavra, sem se arrepender. Você tem que fazer o ir por toda a criatura e pregar o evangelho, não pregar política, não pregar Lula, não pregar Bolsonaro. Máximo de respeito aí a todos vocês, mas infelizmente você que fez isso, você não é cristão, você é crente. Amém? Você foi crente, você ainda não conhece Jesus. Você tem que se arrepender, pois você deixou de falar do amor de Deus para falar de política, né? Isso é vergonhoso. A maioria das igrejas que se diz cristã, que se diz evangélica, né? Deixou a desejar. Se Jesus, igual eu falo, queresse reprovar muita gente, ele viria na época de política. Muitos de nós iam ficar para trás, pois deixou de continuar falando da palavra de Deus e mudou de Jesus para Bolsonaro, de Jesus para Lula. Amém? Lembra das virgens, né? A prudente e a tola. Então nós temos que sempre continuar na fiação com Jesus, sempre pregar o evangelho, sempre falar de Jesus, sempre buscar de ganhar a alma, de pescar homem para Deus. A virgem, né? Aquelas virgens lá, umas foi prudente, né? Que continuou na fiação esperando o noivo, e aquelas outras ali, né? Cochilou, perdeu o encontro com o noivo. E tem muitos crentes, muitos evangélicos aí que perdeu o encontro com Jesus, deixou, né? Desviou. Amém? Tirou a atenção, perdeu o foco. Tem muitos aí que eu não sei como é que vai deitar no travesseiro e dormir, mas a iniquidade é tanto que nem vê o que eles fez de errado, nem vê o problema que eles causou na sua vida pessoal diante de Deus. Muitos de nós seremos julgados, vamos prestar conta. Amém? Então, meus amados irmãos, já pensou se Jesus falasse para Zaqueu, não quero, você é ladrão, como muito falou, né? Julgou Lula. Muitos aí não é juiz. Muitos aí não foi levantado para julgar o irmão. Cadê o amor que Jesus ensinou? Você aproximar da pessoa com amor, mostrar isso aqui, ó, quando a pessoa está no mundo de erro, você não vai apontar, não vai jogar pedra, não vai falar que não tem jeito. O único que não tem jeito para mudar é Satanás, que ele não tem amor, que ele não ama, ele não permite ser amado, ele não tem amor para amar. O único que não muda, mas nós, seres humanos, mudamos, né? Mudamos, basta eu e você ter um encontro com Jesus. Então não vamos acusar nosso irmãozinho como algo desprezível, que não é. Ama o próximo como a ti mesmo. É o segundo grande mandamento deixado por Jesus. Amém? Além de falar disso, meus amados irmãos, tem muitas outras passagens, né? Mas eu peço a vocês, perdão, desculpa aí por esse argumento. Apenas estou aqui dizendo que, infelizmente, né? O que mais ocorreu no mundo de religião, nas igrejas, foi o homem trocar Jesus por Bolsonaro, e do mesmo tempo também trocar Jesus por Lula, né? E também eu e você não podemos acusar o outro irmãozinho como algo, né, desprezível, que não tem jeito, que vai destruir. O único que veio para matar, roubar e destruir foi Satanás, não foi Lula e nem Bolsonaro. Então você esquece Lula, esquece Bolsonaro, deixa quietinho.
votou em Bolsonaro, que perdeu o seu voto, perdeu a eleição, você fique na sua, ore a Deus. Daqui 4 anos, eu não sei qual o tempo, que eu não me envolvo com política, mas você vai lá na urna, ó, e deposita a sua revolta ali contra, amém? Assim que se faz política, é você, ó, secretamente lá, ó, só você e Deus, e pronto. E fica de boa e ora a Deus e outra. Deus permitiu Lula ganhar, por quê? Porque Deus foi com Lula, amém? Te digo com clareza e sombra de dúvida alguma, Deus ficou do lado de Lula porque ele viu muitos de nós que pregam isso aqui, ó, a palavra, né, acusar Lula e sustentar num altar Bolsonaro, né, uma vergonha para nós cristãos, não eu que eu não fiz isso, e outro, se eu discutir ou troquei palavras pesadas defendendo Bolsonaro ou defendendo Lula com um dos meus irmãos, embora de qualquer religião seja, eu peço perdão e peço desculpa, mas eu tenho a consciência que eu não fiz isso, eu não pedi voto para meu candidato, eu não acusei o candidato, né, oposto, porque minha obrigação é falar do amor de Jesus, amém? Então, meus amados irmãos, fica aqui a minha reflexão, espero que vocês me perdoem, me desculpem, a gente sabe, né, que por multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos esfriaria. Então esfriou. Tem muitos evangélicos aí que se tornaram crentes, amém? Pois o verdadeiro evangélico não desvia a sua fiação com Deus, não discute política, não entra no meio de política, pois ele tem uma obrigação de falar apenas de Jesus, que é o bom, que é o melhor, que salva. O único reinado e governo melhor, assim diz a nossa amada Escritura, é o governo de Jesus Cristo, que será perfeito. Mas quando for de Lula e quando for de Bolsonaro, vai trazer eu e você um certo desânimo, um certo desgosto. Uns vai estar alegre e a maioria vai estar triste, assim vice-versa. Mas o governo de Jesus será o eficaz. Então devemos pregar o que? Jesus Cristo, né? E tem outras coisas mais que eu gostaria de falar, mas eu tenho um problema de esquecimento em tempo real e acabei esquecendo. E peço vocês perdão, peço vocês desculpa, né, pelas minhas palavras, pelo meu análise, mas jamais nós podemos entrar em meio político, né? Pois a nossa ordenança é apenas falar da palavra de Deus. E deixa quem vive de política discutir política. Assim como diz a palavra, deixa que os mortos enterram seus mortos, amém? Mas nós estamos presenciando um ser que é vivo, um ser que morreu na cruz por mim, por você, por amor, e ressuscitou ao terceiro dia, que é Jesus Cristo. Esse sim que liberta, esse sim que é maior, que é melhor, ele perdoa, ele te ama, ele quer ver você mudança, quer ver mudança na sua vida. Então não há outro caminho senão Jesus Cristo. Eu não falo de Lula, não falo de Bolsonaro, votei para o meu candidato, dei meu voto. Quem me conhece me perguntou para quem eu votei, eu falei para quem eu votava, não falei o porquê, apenas que eu queria votar, amém? E outro voltando ao assunto, Deus permitiu Lula ganhar porque Deus foi com Lula, Deus se entristeceu por muitos de nós evangélicos, né, ficar pregando Bolsonaro e falando que ele não presta, apontando, esquecendo do primeiro amor. Então Deus se entristeceu tanto e deu a permissão para Lula. Aí eu volto lá para a Bíblia, né, naquele tempo lá que a arca né, dos 10 mandamentos, que era um pacto com Deus, uma presença de Deus ali com aquela tribo, ela levou ali para aquela guerra a arca. Então o seu rival, o inimigo, conseguiu tomar a arca. Diz as escrituras que quando a arca esteve na casa daquele adversário, né, que era o inimigo do povo de Deus, então Deus abençoou aquele lugar, né, por estar ali, a presença de Deus também estava. Então Deus abençoou aquele homem, abençoou sua casa. Então foi pessoas abençoadas, foi o inimigo, foi, mas Deus quis abençoar, amém? Então assim está Lula, né? Deus quis, permitiu. A Bíblia diz: a porta que Deus abre, ninguém fecha, a que Deus fecha, ninguém abre. Se Deus é com ele, quem será contra ele? Então deixa ele quietinho. Qualquer coisa que você tiver contra, ora a Deus, pega com Deus, esqueça, né, esse negócio, esse problema. Daqui 4, 5, eu não sei qual tempo, né, mas você vai lá na urna, ó, e deposita a sua revolta, mas não fique questionando. Foi permissão de Deus, Deus foi com ele, Deus permitiu. Nenhuma folha da árvore cai se Deus assim não permitir. Se Lula ganhou, foi permissão do Pai. Então, que assim seja feito, amém? E vamos parar de briga, vamos esquecer política. A próxima política que vem, continue a falar de Jesus, mas de acordo a lei do homem, né? Dá de César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Vai lá, deposita o seu voto ali na urna. Se não querer, você não vota. Paga a sua multinha de boa ali, mas não se envolva mais em política, que não é um conceito de nós cristãos se envolver em política, amém? É isso aí, graça e paz e luz, está chegando para 19 minutos.
eu falo igual papagaio, né? Ou pior do que papagaio. É isso aí, meus amados irmãos. Máximo de respeito a todos. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos cristãos, evangélicos, católicos, meus irmãos maçons, meus irmãos espíritas, meus irmãos protestantes, meus irmãos testemunhas de Jeová, meus irmãos de terreiro, né? Graça e paz e luz. Máximo de respeito aí a todos vocês. E meus agradecimentos, né? Obrigado por tudo. Somos todos irmãos, né? Pois somos feitos de um só ser, por isso que eu denominei irmãos, mas meus irmãos de religião são cristãos e evangélicos. Os outros irmãos são irmãos porque somos feitos por um ser superior, o único, né? Que é nosso Pai, amado Jeová, nosso Deus. E também Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Pediu para nós amar o próximo como a nós mesmos. Então, um beijo no coração, máximo de respeito. E tamo junto. Vamos.